Mas agora nós vamos conversar com a doutora Alessandra Bravo. Doutora, não sei se deu para ouvir o barulho daqui, mas do lado de lá estava bem barulhento. E por falar em barulho, hoje o nosso tema é bem importante, porque nem todos os barulhos são tão bons quanto uma boa refeição, um torresmo crocante, uma festa, né? Uma celebração, uma alegria. Hoje o nosso tema é para falar sobre violência doméstica contra mulheres e idosos em condomínios. É algo muito sério. Acontece, mas as pessoas falam, ah não, em briga de marido e mulher não se mete a colher, ah não, isso é problema deles. E existe um pouco de omissão também na hora de ajudar essas pessoas que estão vivendo essa violência. Então, passando o assunto, o tema para a senhora. Bom, eu fico feliz e ao mesmo tempo triste da gente estar tendo que conversar sobre isso, né? Porque é algo que jamais nem deveria existir. Mas, infelizmente, a violência, não só a doméstica, que abrange, né? Falamos mais sobre com mulheres, só que ela abrange também idosos, deficientes, crianças, adolescentes e animais domésticos também. Ela é um pouco mais abrangente, só que fica se batendo muito na questão da mulher só propriamente dito, né? Sim, dentro dos condomínios, isso sempre, infelizmente, existiu, isso é uma coisa que é velado nas famílias, deveria ser comentado um pouco mais, mas durante a pandemia isso teve assim, um crescimento maior, porque todos ficaram, entre aspas, presos dentro dos apartamentos ou das residências, então teve mais denúncias, teve mais problemas, teve pessoas que começaram a tomar frente referente a isso e aí saiu legislações específicas para poder estar auxiliando os condomínios e os síndicos, que não sabem o que fazer quando ocorrem esses barulhos ou quando tem as reclamações ou quando evidencia, por exemplo, na câmera, na imagem de um elevador, na garagem, na entrada, ou o porteiro, ou as faxineiras, ou o zelador. É um assunto delicado e complicado. Eu digo que é o mais complicado que pode ter dentro dos condomínios. E nessa gestão que a senhora faz em vários condomínios horizontais, verticais, qual é o procedimento? O que nós temos que fazer para ajudar, sem ao mesmo tempo interferir, mas de alguma forma nós temos que fazer alguma coisa? Podemos fazer alguma coisa? Na verdade, o correto, sim, tem que se interferir, porque a violência doméstica ela é um ciclo. Muitas vezes a pessoa que está sofrendo, às vezes ela nem entende, por incrível que pareça, que ela está tendo um abuso, seja ele não somente, lembrando que a violência doméstica ela só não é física, ela pode ser também emocional, ela pode ser também patrimonial. Tem mulheres que são proibidas de trabalhar ou trabalham e não têm direito a ter o próprio salário com ela. Tem a questão também da parte tanto familiar, não poder ter contato com os familiares e assim vai, né? A violência ela é caracterizada dentro da Lei Maria da Penha, que aí abrange, sai só da parte da mulher. Sim, o síndico tem que tomar providências, ele não pode ser omisso, nem como nenhum morador ou ninguém pode se omitir. No estado de São Paulo foi promulgada a lei que em setembro fez 1 ano e nela obriga que o síndico diz que sim, que o síndico pode, ele é obrigado a denunciar. Campanhas informativas sobre o assunto dentro do condomínio, fixar cartazes, a lei ela diz e na verdade ela exige que seja feito. Em muitos condomínios, eu já tive condomínio meu de síndicos que se disseram que não iriam colocar. Então aí no caso cabe uma denúncia, já mostra, existe aquela velado, não quero falar sobre o assunto. Entendi. Só que não é com ele, né? Então, e aí se acontecer qualquer coisa, que a gente sabe que às vezes quando chega no feminicídio, que é a morte ou algo pior, sabe-se que está ocorrendo. Uma coisa aconteceu naquele dia, outra coisa não, é rotineiro. O que acontece? É claro que o síndico não é para entrar no apartamento como se fosse, né, um Rambo, Superman, bate a porta e ir adentro. É claro, se estiver acontecendo naquele momento, chamar vizinhos e bater na porta para tentar. É 190, esse é o procedimento. Tem câmera, tem imagem, tem alguma coisa? Colhe-se isso e a orientação vá ao Ministério Público. Porque a lei de violência, o crime de violência doméstica, ele é o que a gente chama de incondicionado. Se o Ministério Público entender que existe o crime, não adianta nem a vítima falar que não tem. O Ministério Público instaura e vai verificar realmente se existe ou não o crime. E vai tomar as providências.
E o crime, ele consiste nas violências que você citou, a física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Sim. Você deu exemplo de algumas delas. Podemos citá-las uma a uma para que as pessoas, identificando o que já ouviram dentro desta explicação, que elas também ajudem a tomar uma providência? Bom, a violência física, né, ela é mais fácil de poder caracterizar, né? Começa com um tapa e vai, propriamente dito, até chegar no feminicídio, que é a morte. Depois nós temos a patrimonial, que por vezes a mulher, pelo trabalho ou até coisas que ela tem, obriga a se passar para o marido, ou maridos que abrem empresas, destroem, vamos dizer, o CNPJ, a pessoa física, né, e acaba a pessoa ficando sem crédito, também é um tipo de violência. Depois nós temos... Esse eu não sabia. O marido, por exemplo, abre uma empresa e ele... Abre sequência de empresas, sabe aquela pessoa que é empreendedor? Isso, que é empreendedor, faz assinar, ela nem sabe o que está assinando, ela não tem o nome, entre aspas, sujo na praça, nome no Serasa, e ele, como diz, está bonito na fita, né? E agora a mulher... Depois ele acaba não ficando com ela, ou a separação, essa mulher não consegue nem fazer nada, porque ela não tem... E ela não tem ciência do que está acontecendo, porque ela confia plenamente no marido, né? Temos também a questão da violência, aí temos a emocional, que vai desde que roupa que vai vestir, você pode ou não usar tal coisa... A questão também psicológica de você é feia, você é gorda, você não pode isso, você não pode aquilo. E se você largar de mim, você não vai encontrar ninguém. E aí isso vai, assim, a autoestima da pessoa até ela ficar dependente. Essa é a violência emocional psicológica. É o que a gente até brinca, né? Tipo uma violência a síndrome de Estocolmo, que é aquela do sequestrador, você fica dependente da pessoa. Sim. Depois nós temos a sexual, que é obrigar com que tenha, né, a conjunção carnal ou não com o marido, quando não quer, ou praticar coisas que a mulher não deseja, ou com outras pessoas se ela não quer. Então esses são os tipos de violência e a mulher às vezes ela não tem noção que acontece isso com ela. E quando ela cai em si, e muitas ficam por causa dos filhos, ou porque não tem para onde ir mesmo, tem medo de pedir ajuda ou não sabe nem como pedir. Porque, como eu disse no início, nós não falamos muito sobre esse assunto. Então, a mulher deveríamos falar mais. Como eu disse, não deveríamos nem precisar estar falando sobre isso, mas infelizmente isso deveria ser dentro das escolas, desde pequenas, as crianças entenderem que é um ato que não deve ser praticado. E desentendimentos existem? Existe, todo mundo briga, né? Não conflita as ideias, mas... Não pode criar algo que você casa ou vive com uma pessoa para ser, né, ambos ajudarem, felizes, né? E não para ser um dependente, né? Parece uma droga. É isso que eu já verifiquei em algumas mulheres quando a gente atendeu. Parece que ela está viciada, ela não consegue enxergar. Ela é dependente. Totalmente. Até mesmo da própria violência, porque ela tem medo de sair e viver coisas piores do que ela vive dentro das quatro paredes. Sim, algumas até saem e depois elas não aguentam, voltam, porque como diz, como uma droga, é dependência. E ele vem, rasteja, ajuda. Pede perdão. Dentro do direito hoje, nós temos uma coisa chamada direito sistêmico. E o direito sistêmico trabalha muito essa questão da pessoa com a pessoa, a questão de empatia. Alguns casos, tem alguns homens que eles também entendem que eles são parte desse ciclo. E eles fazem como se fosse uma terapia. Alguns casos nunca mais ocorreu e eles mesmos hoje falam sobre o assunto para outros homens. Mas são poucos ainda, porque também não é difundido, não é falado. Eu conheci somente na Baixada Santista, uma psicóloga que adentrou no judiciário e ela faz esse trabalho. Porque é voluntário e a pessoa que está no ciclo, ela tem que aceitar, querer participar. Não é uma coisa que é imposta. Então, quer dizer, em tantos casos, pelo Brasil, você conheceu um? Sim. Em que ele se dispôs... que eu digo essa vara... Na Baixada Santista, que faz esse trabalho. Que faz esse trabalho. Alguns homens que, vamos dizer, pode-se dizer, está curado, sim, conheci alguns, mas é muito poucos. E olha, o que nós estamos falando hoje aqui é muito sério. Então, o que você prestou atenção aqui, saiba que você não só pode, como deve fazer alguma coisa. Se você está percebendo algo diferente no seu condomínio, com alguma vizinha, às vezes até no prédio da frente.
Porque as janelas, os prédios são muito próximos, às vezes não é nem no seu condomínio, mas você vê coisas, não se omita. E aí ela falou sobre, estando no seu condomínio, a primeira pessoa que você deve procurar é o síndico, e o síndico chama 190, que é a polícia. O dever é do síndico, né? Vamos colocar que a lei fala, mas qualquer pessoa, porque se acontecer algo que for verificado, é omissão de socorro. O Código Penal não fala síndico, morador, fala qualquer pessoa. Entendi. Para representar perante o Ministério Público ou condomínio, é o síndico. Entendi. Mas deve ser a primeira pra pedir coisa. ajuda não necessariamente Primeira precisa ajuda ser. sempre é pro porteiro. Liga pro porteiro. E por isso o treinamento. Se o porteiro não for bem instruído, e principalmente, sabe quem primeiro que vê isso? As faxineiras quando elas estão limpando os corredores. Elas são as primeiras que escutam choro, escuta conversas que não deveria ou pedidos de ajuda. Então, treinamento dos funcionários também é algo que é primordial. Por isso que a própria lei fala, dar treinamento, fazer palestras educativas para poder estar auxiliando nesse sentido a coletividade num todo, né? Agora, voltando num ponto que você falou, doutora, é necessário, assim como numa empresa tem que ter o contato do PROCON e etc., num condomínio deveria ter esta orientação também, os telefones para ligar. Quais são, além do 190, quais são os outros telefones para as pessoas pedirem ajuda? Vou ser bem sincera, não funcionam. Eu disse que 100 seria, mas 190 mesmo. É 190. 190. Tem as cidades que tem a delegacia da mulher, na delegacia da mulher, mas como não são todas que infelizmente tem, é 190. Por isso da placa. Na placa tem essa questão informativa e os números para onde ela tem que estar ligando. Só que temos essa resistência de alguns condomínios de não colocar, porque não tem uma fiscalização. Citando a cidade vizinha, caso seja denunciada, a prefeitura está multando. Então também é uma coisa para a prefeitura também tomar partido, porque é uma coisa que é da sociedade, não é... É o que eu sempre falo, poderia ser sua mãe, sua irmã, sua prima. Então a gente tem que pensar, né, isso quando a gente está falando da mulher, né? Poderia ser seu avô, sua avó, seu filho, sua vizinha. E você falou até os animais. E os animais. Lembra-se, sim, alguns homens, eles para atingir a mulher, ele faz no animal a violência. Ou alguns que violentam mesmo o animal. Lembrando que também a violência vai das mais variadas espécies. Doutora, eu quero agradecer sua participação, o seu esclarecimento, a sua orientação. Você é sempre muito bem-vinda, porque condomínios são pequenas cidades, né? Então, se não houver uma boa gestão do seu síndico com os seus condôminos, os problemas podem se multiplicar ou deixar de serem resolvidos, e nós precisamos atuar nesse sentido. Então, nós estamos falando hoje com você que mora em condomínio, com você que, graças a Deus, no seu condomínio não tem problema nenhum, mas identificou em outro condomínio, né, observou, está errado. Procure informar-se, veja de que forma você pode ajudar e, se necessário intervir, 190. É o telefone da Polícia Militar. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço.